Então vamos lá, né? Oséias capítulo 7. Oséias capítulo 7. Eu farei como eu tenho feito. Vou usar os versículos, já vou ler os versículos e já farei o comentário. Então hoje eu lerei os versículos na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então na Bíblia, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou NTLH, né, a abreviação dela. Oséias capítulo 7, farei a leitura dos versículos na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então vamos lá, os primeiros dois versículos. Oséias 7, versículo 1 e versículo 2. Quando tento curar o povo de Israel e fazê-lo ficar rico de novo, a única coisa que vejo são os seus pecados e a sua maldade. São mentirosos, que são ladrões que roubam as casas e assaltam pessoas nas ruas. Eles pensam que eu esqueço todos os seus pecados, estão rodeados pelas suas maldades e não posso deixar de vê-las. Esses dois versículos ainda pertencem àquele bloco passado que nós estudamos ontem, que começa lá no capítulo 5, versículo 15, e se encerra agora no capítulo 7, o versículo 1 e o versículo 2, dentro daquela temática ainda do falso arrependimento. Então esses dois versículos encerram esse bloco do profeta Oséias, do povo com falso arrependimento, que chega-se a Deus com um sentimento aparente de arrependimento, de mudança, etc. Mas lá no fundo, no coração, está distante. Então, um arrependimento deles falso, insincero. E o versículo 3 agora inicia um novo bloco, de 3 a 7. Então, dos versículos, o versículo 3, 4, 5, 6 e 7 vão falar um pouco da condição, como que estava o governo civil nesse tempo, né, do profeta, e de alguns conflitos, aliás, muitos conflitos que nós tivemos na monarquia de Israel. Nos 200 e poucos anos de monarquia, a coisa foi bem conturbada. Politicamente, lá eles não estavam muito diferentes do que está o Brasil, não. Estava difícil. Então, vamos lá. Versículo 3. O Senhor Deus diz: o meu povo é malicioso, e com as suas mentiras eles enganam o rei e os governadores. Olha que interessante. Se em algum momento você tem a liderança enganando um povo, agora parece-me que há uma unificação de todo mundo, né? O povo também induz a sua liderança ao reino. Então, a maioria do povo que gostava de participar dos cultos de Baal, dos cultos de prosperidade, dos cultos de fertilidade, toda aquela orgia que havia nesses cultos, regado a muito vinho e a muita libertinagem, volúpia, etc., coisa ruim, era gostoso, né? Era o carnaval, era o festival da carne ali que ocorria. Então o rei acabava sendo cooptado, de certa maneira, pela própria população. Então há uma inversão. Então, ora, o rei, os sacerdotes, os juízes, as lideranças induzem o povo ao erro, mas agora também é o próprio povo que faz com que o rei já seja preso à sua prática ruim, né, pecaminosa. Então aqui no versículo 3 é uma inversão, é o povo enganando o rei e os governantes ou príncipes, né, ou seja, as lideranças civis ligados à monarquia do antigo Israel. Todos eles são traidores, o ódio queima neles como fogo no forno, que o padeiro não atiça até que a massa tenha crescido e esteja pronta para assar. Olha que versículo difícil, né? Uma metáfora do padeiro. Provavelmente, esse texto se refere à confecção de pães no inverno. O inverno bem rigoroso, diferente do nosso inverno, nessa região da Palestina, de Canaã, enfim, nessa região do Antigo Oriente, os invernos eram rigorosos. E o pão cresce geralmente num ambiente mais quentinho, né? A levedura precisa de calor para ela se desenvolver e fazer a massa crescer, né? O fermento, o bichinho vivo lá. Nessa época não era diferente. Então, o que os padeiros faziam? Eles colocavam o fogo no forno, acendiam, mas ficava uma temperatura bem branda. O atiçar o fogo aqui é soprar o fogo para que a brasa aumente e, consequentemente, a temperatura, né? Então, ele fazia um controle lá de
de combustível, comburente e etc, para que deixasse o forno numa temperatura baixa, mas suficiente para que a massa crescesse sem assar o pão. Então essa é a figura aqui do versículo 4. E aí, qual que é essa ideia? O ódio deles é dessa maneira. Então, esse ódio, essa traição, ou seja, esse conjunto de sentimentos ruins desse povo que estava com o coração longe de Deus, era cultivado dentro deles. É como se eles dissimulassem esses sentimentos. Eles seguram isso dentro deles, essa maldade, faz papel de bonzinho e espera o momento ideal para demonstrar. Então ficam ali deixando levedar, deixando fermentar, crescer a massa. Ou seja, eles deixam sentimentos ruins, pecaminosos, maldosos, crescendo dentro de si e esperam o momento ideal para vir e colocar para fora, né, sentimentos horríveis. Isso contra o rei, né? Essa figura está ligada ao povo enganando o rei, enganando a sua liderança civil. No dia da festa do rei, provavelmente a entronização, quando o rei assumia o poder, eles deram tanto vinho a ele e aos governadores que eles ficaram bêbados e o rei fez todo tipo de tolices. Então há duas situações. A bebedeira remete aos cultos baalistas, onde havia o excesso do abuso do álcool, ficavam realmente embriagados. E também essa ideia do ficar bêbado tem a ver com engano, com enganar, com dissolução, enfim, deixar o rei enganado. Então essa ideia da bebedeira faz alusão ao culto pagão, ao culto de fertilidade, onde havia o abuso, todos ficavam bêbados participando disso, extremamente bêbados, até alguns óbitos eram registrados por embriaguez, né, dado o consumo e a quantidade de vinho que eles bebiam e qualquer outra bebida de teor alcoólico que se cultivasse nessa época. Então essa bebedeira do rei também mostra, se nós olhássemos esse texto lá no original hebraico, essa ideia do rei ficar embebedado, mas os verbos ali, né? Há um verbo ligado aqui à ideia do rei, que é um verbo passivo, a figura do rei. Então dá a ideia que o rei também se deixa embriagar, que o rei também, né? Tá todo mundo nessa aí, então dá um golinho para mim também. Então o rei também se deixa enganar. O povo quer enganar, mas o rei se deixa enganar. Essa é a ideia aqui. Por isso que o rei fez todo tipo de tolices. Ou seja, uma complacência. Olha como que o ser humano é unido para pecar. Gente, o ser humano é muito bom para fazer coisa ruim. Olha que união, né? Como que o pessoal se organizava bem. O rei, o sacerdote, o profeta, que todo mundo entrava nessa onda péssima. O ódio continuou a queimar nos corações deles enquanto planejavam intrigas contra o rei. A noite toda abafaram seu ódio, mas de manhã ele acendeu como o fogo. Então ainda essa ligação lá com o versículo 4, né, que fala do forno, do padeiro, etc. Mas agora o versículo vem num outro sentido. A monarquia foi muito instável para Israel. Nós tivemos alguns reis que governaram meses, outro que governou poucos dias. Então havia inúmeros assassinatos, conspirações, então o rei matava o outro para assumir o lugar. Então havia um grande problema, né? O rei acabava de assumir o trono, já tinha gente conspirando. E nenhum dos reis de Israel, dos 20 reis que reinaram em 208 anos em Israel, nenhum desses 20 reis serviu ao Senhor. Tudo picareta, não teve um bom, né? Tudo pecador, tudo coração longe de Deus, tudo fizeram coisas erradas. Não teve um rei bom no período de 208 anos da monarquia de Israel. Desde Jeroboão I, até o rei Oséias, que é o que cai no exílio assírio, não teve um bom. Foi tudo péssimo. E dentre eles, um matava o outro para assumir o poder. Era uma loucura. Então há uma denúncia disso também, dessa intriga, dessas conspirações constantes. Era uma monarquia conturbada. Então, era o culto a Baal, era o vinho, era a prostituição, era a corrupção, era o desejo do poder, né? Enfim, a coisa estava totalmente tomada, estava tudo dominado. E essa ideia do ódio do povo, a conspiração, haviam conspirações constantes, né? Se você ler 1 Reis, lá a partir do versículo 18, do capítulo 18, 19, de 2 Reis, vai ver que o negócio não estava bacana. Vamos lá, versículo 7. Queimando de raiva, eles mataram seus chefes, todos seus reis foram mortos, um depois do outro, mas não há ninguém que ore a mim. Então, eu já tinha dito anteriormente, essa conspiração do povo contra o rei,
não havia estabilidade na monarquia e os reis que governavam muito tempo acabavam também desviando o coração, ou seja, a administração civil era péssima. Agora os versículos de 8 a 12 vão falar um pouco do abuso da monarquia e dessa busca deles por alianças com outras nações. Eu expliquei já sobre suzerania e vassalagem, né? Um reino poderoso subjugava um reino menor, mas mantinha aquele reino menor pagava uma quantidade grande de imposto, de taxa, etc., e se tornava o rei vassalo, ou rei escravo, servo do rei suzerano, aquele que mandava. E essas alianças eram estratégias políticas e militares. Então, um reino que às vezes sofria invasão. Nessa época da Síria, o Egito era um reino mediano, mas botava respeito ainda ao Egito nessa época. Então, o Egito quer invadir o meu reino. Eu vou fazer uma aliança com a Síria, que era um outro reino poderoso. E aí eu me torno vassalo do rei da Síria e ele me protege militarmente contra o Egito. Umas coisinhas assim. Então, os versículos agora de 8 a 12 vão demonstrar essas alianças e como que isso desagrada a Deus. Por quê? Uma coisa muito simples. O povo deixa de buscar aliança com Deus e a segurança em Deus para procurar aliança, para procurar segurança em povos pagãos. Versículo 8. O Senhor diz: o povo de Israel faz acordos com outros povos e agora parece um pão mal assado. Ou seja, os pães que eram feitos nessa época eram os pães meio achatados, né? E eles assavam esses pães sobre pedras quentes ou nas paredes do forno. Fazia o foguinho embaixo ou na frente e colava. E se não virasse o pão, ele assava de um lado só e o outro lado ficava cru. Então essa ideia que eles ficarão como um pão mal assado, ou seja, essa aliança é incompleta. Eles vão buscar refúgio nos outros povos, mas isso não vai resolver. Pão mal assado, não serve, não serviu. Aparentemente, quando você olha o lado que está assado, tudo bem, mas quando vira, está cru. É igual o bolo quando você tira do forno sem fazer o teste do palitinho. Às vezes por cima está uma belezinha. A hora que você enfia o palito, está a massa crua no meio, né? Com exceção do petit gâteau, os bolos têm que ser muito bem assados, né? Não podem estar crus no meio. Versículo 9. O povo não percebe que a nação está perdendo o seu poder por causa desses acordos com estrangeiros. Já falei sobre isso. A nação está ficando fraca como um velho de cabelos brancos, mas o povo não percebe isso. Ou seja, essas alianças externas com outras nações, e essas nações eram pagãs, não aceitavam o Deus de Israel. E geralmente tinha que ter uma troca religiosa lá. Vocês têm que aceitar os nossos deuses. Essa coisa era complicada. E, na verdade, essas alianças estavam tirando o vigor. Em vez de trazer força, estavam deixando Israel debilitado. É o que denuncia o versículo 9. Versículo 10. O orgulho do povo é testemunha contra si mesmo. Todas essas coisas aconteceram, mas mesmo assim eles não se voltam para mim, nem procuram a ajuda do Senhor, seu Deus. Então, havia uma relação conturbada, né? Direto. A Síria estava querendo invadir, fazendo guerras em volta ali de Israel, ora era o Egito, sempre havia ameaças de reinos menores ali, no antigo território cananeu, né? Querendo criar problema, enfim, sempre tinha algum problema militar. Então essas alianças, em vez de trazer uma coisa boa, trazia frustração. E mesmo diante dessa frustração, o que Deus diz? O povo não volta o coração para mim. Ou seja, o indivíduo, homem ou mulher, sem Deus, não tem condição de chegar a Ele. Ninguém é salvo porque quer. Ninguém é salvo por si só. Você não acredita em Jesus porque você decidiu acreditar em Jesus. Você crê em Jesus porque um dia o Espírito Santo entrou dentro do seu coraçãozinho aí e fez você crer. Você só crê porque Deus fez com que você acreditasse nele. Tá? Quem dá o pontapé inicial da salvação é sempre Deus, nunca é o homem. Arrependimento sincero é só Deus que faz nascer dentro do nosso coração. Então vamos lá. Versículo 11. Israel parece uma pombinha tola, procura primeiro a ajuda do Egito e depois vai pedir socorro na Assíria. Então é interessante que realmente houve uma tentativa de aliança com o Egito quando há uma guerra entre Judá e Israel. E o próprio Egito, né, que era um símbolo de opressão para esse povo, ou quando foi buscar... Teve um rei assírio que já tinha tentado falar, eu vou detonar esse povo de Israel,
o Teglat-Falazar, Tiglat-Pileser, uns nomes bonitos, né? Demais que esse povo tinha. Mas quando eles começaram a querer fazer guerra, houve uma tentativa de aliança com o Egito, que a coisa acabou sendo frustrada. Mas aí daqui a pouco eles corriam lá para pedir ajuda da Assíria. Então essa ideia de tola, a pomba é um animal ingênuo, indefeso, né? Então essa ideia da pomba, da ingenuidade, da vulnerabilidade, um animal muito frágil. Israel parece uma pomba tola, nem sabe para onde corre. Corre ora para o Egito, ora para a Síria, em vez de correr para o Senhor. Então uma aliança externa, a política, que estava destruindo a nação. Versículo 12. Mas eu os pegarei como quem pega passarinhos com uma rede. Eu os castigarei de acordo com as mensagens que ouviram nas suas reuniões. Então esse final aqui, a ideia do castigo que os profetas traziam, né? A mensagem de desolação que os profetas anunciavam, então que eles ouviam nas suas reuniões. Os profetas, quando o povo estava reunido, eles iam lá e denunciavam. Aliás, a gente acha que profeta está diretamente ligado à adivinhação de futuro. Já falei isso numa das lives nossas. Não é. A atividade principal do profeta é denunciar o que está de errado no presente. As profecias acontecem, coisas que vêm para o futuro e etc. Né? Mas no primeiro momento, você que Oséias está denunciando aquilo que há de errado no seu tempo. Então, vamos dizer que 90% do ministério profético é levantar uma voz de denúncia e de inconformidade com aquilo que está ruim, seja religioso, seja civil, seja dentro da igreja, seja no Estado, no país, seja no legislativo, no judiciário, no executivo, dentro da igreja, etc. Então, essa é a voz de denúncia daquilo que está errado. O profetismo tem muito mais disso do que adivinhar futuro, né? Aliás, nem existe mais profecia. Isso se encerra com Cristo. Tá? Se alguém falar para você que Deus está revelando algo novo, ou que teve um sonho a seu respeito, ou que viu que grandes coisas, não cai nessa. Né? Se cair nessa, a frustração é certa. Tá? Os caras jogam. Vamos lá, eles falam para 1000 pessoas que Deus revelou que ia acontecer uma coisa boa. Aí 999 não acontece nada de bom, mas para um acontece. Daí esse um fala, era para mim o negócio, aí ele vai lá dar o testemunho, deu certo mesmo, né? Aí o cara ainda fica famoso. E os 999 fica com cara de tacho. Então não cai nessa. As profecias se encerram com Cristo. Agora a gente não precisa mais de profecia, a gente já sabe o nosso futuro. Cristo já nos mostrou o que vem daqui para diante. Então não tem mais negócio de profeta adivinhar futuro. Isso é coisa de doido. Então larga a mão disso aí. Então o profeta denuncia. E o que eles denunciavam? O que estava de errado. E o que eles traziam da parte de Deus? Juízo se não mudasse. O povo não ia mudar o coração deles. Deus já tinha deixado isso claro. Então o juízo anunciado, o castigo, essa destruição do versículo 12, vem com o exílio assírio de 722, que eu já falei sobre isso, né? Salmanaser, ou Salmanazar, depende da sua tradução, rei da Síria, invade Samaria, que era a capital de Israel, leva o povo cativo, destrói o povo, faz guerra, subjuga, né? E leva os judeus leva os israelitas para trabalharem como escravos nas suas terras. Então, 722, no século VIII antes de Cristo. Agora, dos versículos 13 a 16, nós temos um novo bloco, um lamento, mas é um lamento diferente. Geralmente os lamentos são bem poéticos. Esse é um lamento em forma de discurso. É o lamento do profeta diante desse quadro que é irreversível. O profeta, nessa altura, já sabia, esse castigo vai vir mesmo sobre o povo de Israel. E depois viria sobre Judá. Então, um lamento em forma de discurso, a partir do versículo 13. Eles estão perdidos e serão destruídos, pois fugiram e se revoltaram contra mim. Eu queria salvá-los, mas eles dizem mentiras a meu respeito. Qual que é a ideia do mentiras a meu respeito? Eles até professam a fé em Yahvé, mas só no grande eu sou, no Deus de Israel. Só para tentar aplacar um pouco a situação. A coisa melhorava um pouco, eles corriam para os ídolos e para os cultos de fertilidade. 14. As orações que me fazem não são sinceras. Exatamente, né? Ao fazê-las, eles se jogam no chão, gritando como pagãos. Quando oram pedindo trigo e vinho, eles se cortam, como os outros povos fazem. Todos se revoltaram contra mim. Lembra que eu falei do sincretismo, aquela mistura de cultos? Então, essa mistura de cultos, de misturar elementos dos cultos de Baal com os cultos ao Senhor, também era algo que Deus tratava como idolatria, prostituição, adultério, etc., que é a essência do livro de Oséias.
Fui eu que os ensinei e lhes dei forças, mas eles planejam maldades contra mim. Exatamente, né, o que eles faziam. Eles misturavam o culto de Yahvé. Então eles confundiam o Yahvé, o Jeová, eu sou, o Senhor, Deus de Israel, com os deuses de fertilidade das outras nações, Baals e outros deuses. Como uma flecha atirada por um arco defeituoso não atinge o alvo, assim também o meu povo se desviou de mim e começou a adorar ídolos. Os seus chefes falam com orgulho e por isso serão mortos à espada. Aí o povo do Egito zombará deles. Então esse lamento em forma de discurso tem um final terrível. E qual que é esse final terrível? Qual que é assustador? Essa desolação iria causar até zombaria do próprio Egito, que a hora ou outra eles queriam fazer alguma aliança militar. Então, o próprio povo que vocês quiseram fazer aliança militar é que vão caçoar de vocês. Mas também isso leva à memória a saída do povo do Egito, do Êxodo, porque Deus despoja Faraó, destrói o Egito. As 10 pragas, principalmente a 10ª praga, é para trazer vergonha sobre o Egito. E agora aquele reino que foi envergonhado por causa do povo de Deus é o mesmo reino que vai rir da desolação que virá sobre Israel, que é o exílio assírio de 722, século VIII antes de Cristo. Então, assim, nós temos mais este capítulo, né, o capítulo 7 de Oséias. Espero que esse estudo enriqueça a sua vida.